Das 10 classes gramaticais, o artigo é a classe gramatical menor e a mais desprezada. Sempre quando vai se começar a estudar gramática, se esquece do coitado do artigo, porque ele é menor, muita gente acha que não é tão importante, mas é sim muito importante, a gente vai ver isso hoje. Não pule essa aula, assista até o final. O conceito mais básico de artigo é apontar para o substantivo. Ele serve de seta, de sustentação para o substantivo, é a base do substantivo. Você estudar o artigo agora vai te ajudar bastante em crase, regência e também lá em concordância, porque o verbo vai muitas vezes concordar com esse artigo e a região nuclear do sujeito. Tá certo? O conceito mais básico, mais rápido do artigo é que ele aponta para o substantivo de forma definida, sendo chamado de artigo definido, o e a, e os seus respectivos plurais os e as, tá certo? E os indefinidos um e uma, que indefine, tem sentido de qualquer artigo, tá? Aliás, de qualquer substantivo. Entendeu isso aí? Então, o artigo definido aponta de forma definida, é um ser em particular, e o indefinido um ser não particular, tá certo? Como a gramática evolui, nós não temos uma língua estática parada, esses usos muitas vezes perderam a sua noção. E a gente vai estudar justamente nessas regras especiais hoje, tá certo? Vamos com a primeira frase que você pode acompanhar na apostila aí. Diz o seguinte: uma lanchonete da Zona Sul está lançando novidades. Eu tenho o artigo uma aqui, uma lanchonete, que esse artigo é indefinido porque ele está dizendo aí que é qualquer lanchonete, não é uma lanchonete em específico. Note que da Zona Sul não está especificando de forma definida não. Qual é a ideia que eu tenho aqui? Que existem muitas lanchonetes na Zona Sul e dentre elas existe uma em específico que não foi dito. Aqui é qualquer lanchonete da Zona Sul. Toma cuidado para você não errar essa questão. Uma, artigo indefinido, está definindo qualquer lanchonete que esteja relacionado à Zona Sul. Tá certo? Na letra B, eu tenho um artigo definido a, definindo. Veja, agora não é qualquer lanchonete da Zona Sul. É a lanchonete Mix, que pode ou não estar localizada na Zona Sul. Eu acho que é da Zona Sul, mas veja, a palavra Mix, tá certo? Serve de especificação para a palavra lanchonete, o que me leva a crer que o artigo seja definido, apontando para um substantivo em particular. Tá certo? Essas duas frases são os usos mais comuns dos artigos. Vamos para essa letra B aqui, veja. Um ônibus entrava na rodoviária. Artigo indefinido, apontando para o substantivo ônibus, não de forma específica, é qualquer ônibus, tá certo? O ônibus entrava na rodoviária. Veja, nós temos uma contração aí de elementos. Eu tenho aqui o na, que é a preposição em, somada ao a, que é artigo. Em mais a formou na. Quando une dois elementos em um e há perda de elementos, eu chamo isso aqui de contração, tá certo? Isso aqui foi uma contração de uma preposição com um artigo. Agora a gente está estudando artigos, não é isso? Veja, o artigo é definido, está apontando para a palavra rodoviária. A palavra rodoviária aqui, com o artigo definido, veja que o artigo a definido não está apontando para uma rodoviária em específico. Eu posso até me aventurar a pensar o seguinte: Vitor, é a rodoviária específica em que o ônibus entrou. Não, eu não tenho essa ideia. Quando se apontou para a palavra rodoviária, quis se referir a um sentido genérico, a um substantivo de valor vago, comum, genérico. Eu poderia dizer para você o seguinte: olha, eu comprei o coco hoje cedo. Coco, você sabe, você tem uma ideia formada sobre a palavra coco, eu posso me referir a ele como um substantivo genérico. O cachorro me mordeu. Eu não preciso dizer que tipo de cachorro era esse para entender que a mensagem foi que ele me mordeu. Então, o o, mesmo sendo um artigo definido, está tendo características de indefinidos, quando o substantivo pode ser chamado de vago genérico. Tá certo? Daqui a pouco a gente aprofunda esse conceito, tá bom? O a definido apontando para um substantivo que aqui, gente? Genérico. Genérico, de sentido genérico. Com os pneus secos. Esse os está apontando para a palavra pneus e veja, pneu também não está definido.
A gramática nos diz o seguinte: relação de hipônimo e de hiperônimo. O que é isso, Vitor? Hipônimo e hiperônimo. Hiper, você já pode anotar isso aqui, ó. Hiper. Qual é a ideia que você tem de hiper? Grande, vasto, né? Grandioso. Hiper. Então, hiperônimo, eu tenho um grupo vasto. E hipônimo, eu tenho parte desse grupo. Vou colocar assim, ó, parte do grupo. Esse conceito aqui a gente vai utilizar no restante da aula, viu? Em todas as aulas. Então, parte do grupo hipônimo, hiperônimo é o nosso grupo. Compreende isso aqui? Posso dizer o seguinte, ó, cozinha, faca. Cozinha é o hiperônimo, que faz parte dele a faca, que é o hipônimo, tá certo? Caneta, escola. Caneta, hipônimo, escola, hiperônimo. Pneus faz parte do ônibus, não é qualquer pneu, são os pneus do ônibus. Parte por um todo, eu tenho aqui um hiperônimo, que é o hipônimo, e o hiperônimo é uma parte, se referiu ao ônibus. Não são quaisquer pneus, e sim os pneus que pertenciam ao ônibus. O OS está escrito aqui porque a entidade a qual ele pertence já foi citada. Aposto que isso aqui você nunca viu falar, né? Tá estudando agora na aula de artigo. Boa! Uma médica operou. Vamos lá. Uma, artigo indefinido, falando da palavra médica, que é uma médica o quê? Qualquer. Tá certo? Artigo indefinido. Operou a criança. Artigo definido a, para definir que não é qualquer criança. Era a criança o quê, gente? Que estava doente. Essa expressão, que estava doente, adjetiva a criança, restringindo-lhe o seu sentido. Tá certo? Tá certo? Me engasguei aqui, vamos lá. Uma das concurseiras, observe esse uma. Esse uma não está atuando na frase como artigo. Veja, ele está enumerando determinado ser. Uma, duas, três delas, três das concurseiras, duas das concurseiras, eu tenho um sentido numérico aqui. Portanto, uma não vai ser artigo indefinido e vai ser um numeral. Daqui a pouco eu explico as diferenças entre artigo e numeral, tá certo? Numeral, ok? Das concurseiras. Vitor, das tem um artigo a? Tem. Mais uma contração aqui de preposição de mais artigo as. E aí, Vitor, esse as está se referindo à concurseira de forma específica? Sim. Veja a ideia da frase aqui. Não é qualquer concurseira, é uma das concurseiras que conversou com o professor ocupado. Esse uma se refere à concurseira e define, restringe. Portanto, o uso do as está super correto pela restrição feita pelo numeral. Você compreendeu isso aqui, candidato? Sim? Ótimo. Conversou com o professor. Esse artigo definido aqui se refere à palavra professor de forma definida, porque não é qualquer professor, é o professor o quê, gente? Ocupado. Então, a palavra ocupado restringe o sentido da palavra professor. Está tácito, lícito, que o artigo o, definindo a palavra professor, que não é qualquer professor, é o professor ocupado. Tudo bem? Uma sala foi alugada por um advogado. Vamos por parte aqui, ó. Uma, nós temos um artigo indefinido, porque está indefinindo a palavra sala, é qualquer sala, não é uma sala em específico. Uma sala foi alugada por um advogado. Veja, qualquer advogado, tá certo? Essa da letra F é o uso mais recorrente em provas da Getúlio Vargas, por exemplo, do IFCC. Mas se você não vai fazer essas bancas, entende agora esse uso, tá certo? Uma sala foi alugada por um advogado. Dois artigos definidos é uma sala qualquer, um advogado qualquer. Na segunda sentença, que depende da primeira, eu estou utilizando o a, artigo definido, para definir a palavra sala? Sim. Veja, sala foi lícito utilizar o artigo definido porque sala já foi mencionada num contexto anterior. Portanto, quando esse substantivo foi mencionado em uma frase anterior, em um contexto anterior, um período anterior, a gramática obriga que você utilize esse a, mesmo não estando definindo uma sala. Veja, a sala aqui foi definida porque foi a sala a qual ele se referiu passada. E a sala que ele se referiu de forma passada é indefinida.
Meio doido essa gramática, viu? Agora você pode me explicar por que que eu estou utilizando esse O em advogado. Veja, de mais O, tá? É a preposição de mais o O. Por que que eu estou utilizando do advogado? Porque advogado já foi mencionado anteriormente. Porque ele foi mencionado anteriormente, o uso do artigo se torna lícito, tá certo? Vitor, e essas coisas aqui? As coisas. Pode pensar comigo? Por que que eu estou utilizando esse as para a palavra coisa? Note, não é qualquer coisa. São as coisas de quem, gente? Do advogado, tá certo? Nunca você pensou que ia se aprofundar tanto no artigo. Vamos para a próxima lista de frases. O verde, o amarelo, o azul e o branco simbolizavam o Brasil. O O, ele tem o poder de substantivar as palavras, mas toma cuidado, nem toda palavra que vier depois do O torna-se, por lei, um substantivo. Tem pessoas que dizem, olha, tudo que vem depois do artigo é substantivo. Isso é uma meia-verdade, por isso que você precisa ter calma na hora de classificar, tá certo? Veja, o verde, o amarelo, o azul e o branco simbolizavam o Brasil, não é isso? A palavra verde, naturalmente, é uma cor, é uma adjetivação, é uma caracterização de determinado ser. Como o adjetivo, nesse caso, não está apontando para um substantivo específico, ele, por via de regra, se torna o próprio substantivo. Veja, o numeral e o adjetivo são classes de palavras que são parasitas. Eles precisam de um referente que é o substantivo. Se ele não tiver um referente dentro de um texto, ele se torna o próprio substantivo porque ele perdeu a razão da adjetivação ou da enumeração. Tá certo? Então veja lá. O verde, verde é um adjetivo que está sem seu substantivo. Logo, por estar sem o seu substantivo, ele se torna o próprio substantivo. O O, que é o artigo definido, está apontando para verde, que se tornou um substantivo. Deixa eu trocar aqui o pincel. Se tornou um substantivo, tá certo? Ele não é mais adjetivo. O amarelo do mesmo jeito, substantivo. O azul, substantivo. E branco também é um substantivo. Todos caracterizados pelo artigo definido, tá certo? Não é qualquer cor, é a cor verde, certo? A própria substantivação já justifica o uso do artigo definido O, tá certo? Vamos usar uma frase comparativa para você entender melhor esse conceito. Veja, o verde, nesse caso, esse O não está apontando para a palavra verde, porque verde é um adjetivo que está acompanhado do seu referente, que é carro. É o substantivo. Note, nem tudo que vem depois de um artigo se torna, por via de regra, um substantivo. Verde continua sendo um adjetivo, tá certo? E o artigo definido? Por que eu estou utilizando o artigo definido? Porque carro, que é o substantivo, está sendo definido, restrito pelo adjetivo. Certo? Mesma coisa aqui, o amarelo terno. O O não aponta para amarelo, e sim para a palavra terno, que é o substantivo, tá certo? Portanto, amarelo continuou sendo um adjetivo mesmo estando depois de um artigo. Quais são, Vitor, essas classes? Adjetivo e numeral. Preste atenção nessas duas classes, que nem sempre elas serão um substantivo depois de um artigo, tá certo? As duas meninas são as primeiras. Veja, falei do adjetivo, agora eu vou falar do numeral. As duas meninas. Esse as não transformou a palavra duas, que é o numeral, em substantivo, porque se duas se refere a quem? A meninas. Note que é o mesmo conceito, portanto, meninas é o substantivo e duas continuou sendo o quê? Um numeral. Compreende? Artigo definido. São as primeiras. Note que a palavra primeira, que é o numeral ordinal, na verdade, não está acompanhado do seu referente aqui. Tá certo? As primeiras campeãs, as primeiras vitoriosas, as primeiras derrotadas, não está acompanhando o seu referente, portanto, esse numeral foi definido por esse A e ele se tornou o próprio substantivo, tá certo? Ele vai ser um substantivo. Toma cuidado com isso. Veja, esse numeral, esse adjetivo, por estar ao lado do seu carro, é chamado de adjetivo normal. Já o numeral, desculpe, o numeral, por estar ao lado do seu referente, ele é chamado de numeral
é adjetivo, nesse caso aqui é um numeral adjetivo, porque ele está ao lado, e quando ele se torna o próprio substantivo, ele não é chamado somente por substantivo não, gente, ele é um numeral substantivo. Já caiu em prova isso? Já primeiras aqui, ele tem uma função substantiva, não que necessariamente ele seja um substantivo, tá? Ele tem uma função substantiva. Vitor, tem prova, por exemplo, a palavra primeira é um numeral? Pode ser chamado de numeral, mas é um numeral substantivo. Tem essa confusão na hora da prova. Ou numeral ou substantivo. As duas coisas valem para esse caso, tá certo? Na letra J, eu tenho o antes, o agora e o depois. Antes, agora e depois são 3 advérbios de tempo que, nesse caso, por estar vindo depois de um artigo, ele mesmo se tornou o quê? Um substantivo. E aí, Vitor, como é que fica? É um advérbio substantivado, tá certo? Mesma coisa aqui, advérbio substantivado e advérbio substantivado, tá certo? Substantivado. O cantar dos pássaros me encanta. Cantar, que é uma forma nominal do verbo cantar, do infinitivo, a R, R. Eu tenho gerúndio NDO e tenho participado DO e DO, são as formas nominais do verbo, que se ele estiver nessa forma e vier antecedido de um artigo, ou cantar, ou passar, ou dançar, ou subir. Se essas formas de infinitivo vierem antes de um artigo, eles são verbos substantivados também. Olha o poder do artigo aqui. Vamos lá, se fizer o seguinte, ó. O andar apressado do rapaz. Esse O está apontando para a palavra andar. Se você procurar no dicionário a palavra andar, você vai ver que ele é um verbo fora de contexto. Agora, quando é colocado em contexto, ele pode tanto ser um verbo, como pode ser um substantivo. Tipo assim, ó, vou andar pela calçada. Nesse caso, vou andar formou uma locução verbal. Quando ele vem depois de um outro verbo, aí não tem para onde correr não, viu? Ele faz parte da locução verbal, ele vai ser um verbo. Agora, se ele vier antecedido de um artigo, não tem outra. Ele vai ser um verbo substantivado. O dançar da menina é engraçado. O dançar. Dançar substantivo. Verbo no infinitivo depois de artigo. Anote isso aí. Aquele rio jamais se abre aos peixes. Já falei de substantivação aqui, a gente vai falar sobre os processos de combinação e contração. Veja, aquele rio jamais se abre aos. Você veja que esse a é a preposição. Quem se abre a, tá certo? É a preposição exigida pelo verbo abrir e esse os é o artigo aceito pela palavra peixe. Os, artigo definido, e o a, preposição. Juntou-se preposição mais artigo, nós temos um processo de contração ou combinação. Como não houve perda de elementos, eles se juntaram, somaram-se. Portanto, isso aqui é uma combinação. Ah, Vitor, posso chamar isso aqui também de justaposição? Pode, só que esse conceito é mais utilizado lá em processo de formação das palavras. Tá certo? Vamos lá, Vitor, e por que a palavra peixe está com artigo definido? Forma generalizada, todo mundo sabe o que é um peixe. Se eu quiser especificar, vamos lá, o peixe curimatã, o peixe espada, não é isso? Então, defino com esse adjetivo. Mas esse os, artigo definido, está apontando para uma classe de forma genérica. O cachorro, o peixe, o gato. Tá certo? Ao brilho, a preposição, quem se abre ao brilho. Esse a foi exigida pelo verbo abrir, tá certo? E o o aceito por o brilho, mais uma vez, um substantivo de forma genérica, brilho. Todo mundo sabe o que é um brilho. E como houve preposição mais artigo, não houve redução de nada, nenhuma subtração, tenho mais um processo de combinação. Preposição mais artigo aqui também no ao. E a inquietação, veja, esse a que está com esse acento, como é o nome desse acento? Você disse crase, não, isso aqui não é a crase. O nome desse acento é chamado de acento grave. Ele entra nesse contexto para dizer que houve a fusão de dois As. Um A que é preposição e o outro A que é um artigo. Preposição mais artigo, ficou esse A com esse sinal grave.
Crase é a fusão, não o nome do acento, tá certo? Como houve perda de elementos, eu tive o que aqui, gente? Uma contração. Beleza? A inquietação de faca que há nos peixes é em mais os, mais um processo de contração aqui, preposição, mais artigo. E é isso. Essa frase aqui é do João Cabral de Melo Neto, está escrito na apostila de vocês, né? Letra F, fugir pela janela. Pela e pelo, não é verdade? Pela e pelo, eu tenho uma junção da preposição por mais o artigo a. Por mais a não vai fazer pora, não é verdade? Quando se vai fazer essa contração, se evoca o seu radical mais antigo, mais obsoleto, que é o radical per. Por ou pé são a mesma coisa, mas o a fica o quê, gente? Pela. Não é isso? Houve perca de elementos, houve mais do que perca de elementos. Houve o que aqui? Houve uma atualização de elementos. Pode ser pela ou pelo. Nesse caso, nós temos mais uma contração aqui de uma preposição mais um artigo. Tá certo? Nesse processo de contração, é bom que se diga aqui de imediato que o pela recusa um artigo na frente, pela a ou pelo o, tá certo? Pelo o ou pela a não existe, por que não existe? Se eu já tenho um artigo aqui, por que eu vou colocar outro artigo na frente? Então, pela a, pelo o, sem artigo na frente. Tudo bem, candidato? Vamos para a próxima. Conheço Fortaleza, o Crato e o Juazeiro do Norte. Vamos pensar um pouquinho sobre essas frases aqui, ó. Conheço Fortaleza, a palavra Fortaleza, assim como Crato, assim como Juazeiro do Norte, são palavras aqui do Ceará, né? São cidades aqui do interior do Ceará, Fortaleza é a capital. Veja, conheço Fortaleza. Nomes de cidades ou capitais, veja isso, não tem distinção. Nomes de cidade recusam o artigo antes de si, tá certo? Nomes de cidade recusam o artigo entre si. Nomes de estados, países ou regiões vai depender do país e da região, tá certo? Agora eu estou falando em nomes de cidade, não use artigo, que é totalmente proibido. Veja, conheço Fortaleza e não a Fortaleza. Conheço Crato e não o Crato. Então eu não posso utilizar e fazer isso aí. Conheço o Crato, não. É conheço Crato. Tiro o O, que é nome de cidade, recusa. Conheço Juazeiro do Norte e não o Juazeiro do Norte. Nomes de cidades recusam o artigo antes de si. Isso vai ser uma mão na roda para você entender crase, tá certo? É mais lá no finalzinho do nosso curso. Conheço a Fortaleza Bela. E aí, Vitor, esse A tá certo nessa frase? Está, porque a cidade foi colocada a ela um elemento de definição. No caso, a palavra bela. Bela definiu Fortaleza. Se eu colocar um adjetivo, se eu colocar um numeral, se eu colocar um termo que indique posse, tudo isso aí tem função adjetiva caracterizadora. Então, está lícito o artigo diante de nome de cidade, se ela foi definida. O Crato de Açúcar é um apelido aqui à minha cidade onde eu moro. Então, o Crato de Açúcar. De açúcar é uma adjetivação da palavra crato, o que foi lícito colocar o artigo antes dele. E Juazeiro de Cícero. No caso, nós temos um erro aqui de colocação de artigo, deveria ter o O, que é o artigo para definir, porque a palavra Juazeiro foi colocada aqui de Padre Cícero. Definiu a palavra Juazeiro. Nome de cidade recusa, exceto quando forem definidas. Mesma coisa acontece com nomes de pessoas. Não é a mesma coisa não, viu? Vamos aqui com o nome de pessoas. O que é que acontece com nomes de pessoas? Antigamente se dizia que usar artigo definido ou indefinido diante de nome de pessoas denotava intimidade, tá certo? Nome de pessoas denota artigo e nome de pessoas, intimidade. Então, preferiu-se não se utilizar o artigo. Na palavra Belchior nasceu em Sobral, a palavra Belchior, como é o nome de uma pessoa ilustre, provavelmente eu não tive intimidade com o grande Belchior aqui do Ceará, proíbe-se o uso do artigo O antes da palavra dele.
pessoas ilustres, amplamente conhecidas pelo público em geral, seja ela da obra literária, seja ele cantor, seja ele, vamos lá, uma pseudo-celebridade. Veja, todas essas pessoas que têm amplamente carreira conhecida pela maioria das pessoas recusam o artigo. Então, nada de colocar artigo em nome de pessoas conhecidas, tá certo? A Xuxa nasceu no Rio Grande do Sul. Xuxa é uma pessoa amplamente conhecida, recusa o artigo diante de si. Xuxa nasceu no Rio Grande do Sul, tá certo? Sobral está escrito corretamente, porque nome de cidade não recusa artigo, em Sobral. Eu não tive uma contração aqui de no Sobral, tá certo? Não tem conversa para nome de pessoa ilustre, nem se for definido, não vai ter esse negócio de artigo não, tá? O João veio aqui. Veja, João é o nome de uma pessoa comum, não é ilustre, pode ser qualquer João. Ah, mas o João Gilberto. Não, eu estou falando de João, não é o João Gilberto o cantor, não. Estou falando de João. João, nomes de pessoas incompletos. João, Maria, Letícia. Nomes de pessoas incompletos que fora de um contexto não tenham um substantivo próprio específico, recusam o artigo. Desculpe, não recusa artigo não, gente. Nós temos um uso facultativo, tá certo? Nomes de pessoas incompletos, o artigo tanto faz ou João ou somente João. A norma culta diz que, em nomes de pessoas, prefira não colocar o artigo. Então, nomes de pessoas incompletos, não se usa artigo e pode também se utilizar, tá certo? Então eu tenho duas opções, uso facultativo, mas a preferência é de não colocar o artigo. Me entusiasmei demais, viu aqui? Veja, João Linardi, meu nome é João Vitor Linardi, né? Aqui João Linardi sou eu. João Linardi já tem uma especificação, já foi colocada ao texto uma formalidade. Nesse caso, o uso do artigo se torna proibido, que ele se tornou uma formalidade. Lembre-se, formalidade, o uso do artigo não dá, tá certo? Então, sem artigo, quando o nome está completo. Mesmo que ele não seja amplamente conhecido pelas pessoas, no caso do meu caso, ele colocou um sobrenome. E esse sobrenome define uma cultualidade. Tornou-se norma culta. Nada de artigo e nomes de pessoas completos, viu? É isso. Ele voltou para casa. A mesma coisa acontece com a palavra casa, terra e distância. Casa, terra e distância recusam o artigo antes de si, exceto se eles estiverem determinados. Igualmente lá nas cidades. Então veja, ele voltou para casa, não para a casa, voltou para casa. Casa, sem estar definida, recusa o artigo antes de si. Vitor, se eu quisesse dizer, ele voltou para a casa dos pais. Se for a casa dos pais, o uso do artigo aqui é obrigatório, tá certo? Porque eu coloquei uma definição. Lembra, é a mesma regra aqui das cidades. De boa? Do navio desceu em terra. Veja, a palavra terra aqui nesse caso é o contrário de mar e o contrário de céu. Veja, dias voando, desceu em terra. Quando for terra, contrário de voar, contrário de mar, de navio, não se usa o artigo antes dele. Veja, do navio se opôs, a palavra terra se opôs ao navio, não é verdade? Como é oposição a navio, a avião, não é isso? De águas, o terra recusa o artigo, não na terra e em terra, tá certo? O do navio, o artigo O se justifica porque navio aqui é em sentido genérico, tá certo? Entendi isso aqui? Mesma regra para a terra. Se eu definir a terra dos pais, aí eu vou ter o artigo, seria na terra. Seria de forma obrigatória se tiver elemento definidor. Ok? Ensino à distância, distância recusa artigo, só que aqui não é artigo. Aqui é uma preposição exigida pelo nome anterior. Ensino à distância. Se eu permitisse a palavra distância aqui, que aceitasse um artigo, teria crase, à distância. Lembra que crase é preposição mais artigo. Tudo certo, candidato? Mesma regra aqui, não tem crase na palavra distância não definida. E se eu quiser definir a distância de 10 metros, definiu, portanto o artigo vai ser obrigatório tendo a fusão da crase. Tá certo?
Esse aluno cujo pai esteve aqui. Os pronomes relativos cujo ou cuja, que ele é variável em gênero, recusam um artigo definido ou indefinido na frente de si. Não existe cujo o nem cuja a, mesmo que o elemento a seguir esteja de forma definida. Então só é cujo, x, não coloca nada. Cujo pai, cuja mãe, não cujo o nem cuja a, tá certo? Provérbios, seja qual for, também recusam artigo no seu início. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos, perdão, não é o ladrão, tá certo? Nada de artigo também diante de provérbios. Não está aqui, mas eu vou falar agora, você pode anotar aí na sua apostila que faltou aí, que títulos jornalísticos, matérias de jornais, também recusam artigos. Se eu disser o seguinte, ó, 2 homens matam uma mulher, não é? Os 2 homens matam uma mulher. Então, 2 homens. Matérias jornalísticas também recusam artigo antes de si, beleza? A vossa excelência está cansada? Veja, pronomes de tratamento, vossa excelência, vossa reverendíssima, vamos lá, outra, excelentíssimo senhor, vamos lá, vossa magnificência. Todos os pronomes de tratamento recusam artigo antes de si. Nada de colocar artigo antes de pronomes de tratamento, mesmo porque eles estão suspensos por medida cautelar, né? Pode ser que volte depois. A senhora voltou. Senhora, senhorita, madame, o uso... Olha, ele foi aderido como pronome de tratamento, mas na verdade não é pronome de tratamento específico, viu? Senhora, senhorita e madame, tanto faz o uso do artigo. É aquele mesmo caso de denotar intimidade. Melhor que você use o respeito e não coloque o artigo na frente desses, mas veja que é um uso facultativo. Senhor, senhora e madame. Esse caso aqui são os mais emblemáticos. Eu já citei no início da nossa aula sobre isso. Veja, um motorista, é um motorista qualquer, dirigia um carro qualquer por uma estrada qualquer. Não tenho nenhum elemento de definição. Encerrei o período, esses artigos são contextuais. Como a estrada, que não é outra, como a estrada estava esburacada, o motorista virou o carro. Como a estrada... Eu só pude utilizar esse artigo definido a para a estrada, porque a estrada já foi citada em um contexto anterior. Veja, uma estrada de forma definida foi retomada pelo a estrada com o artigo definido porque ele já foi citado, termo anafórico. A estrada estava esburacada. O motorista a qual ele se referiu, está aqui o motorista com o artigo indefinido. Então ele já foi citado num contexto anterior, o uso do artigo nesse caso é lícito, tá certo? O motorista virou o carro. Qual carro? Aquele carro que foi citado anteriormente. Então esse uso é muito comum, você vai fazer nas atividades daqui a pouco. Vendi uma bicicleta com o guidão quebrado. Uma bicicleta é uma bicicleta qualquer. O guidão aqui só foi utilizado o artigo definido, porque guidão faz parte de quê, gente? Da bicicleta descrita. Veja aquela questão de hipônimo e perônimo que eu disse no início da aula. Tá certo? É isso. O juiz solicitou a presença de ambos os dois. No numeral ambos, ele exige o artigo depois de si. Ambos os dois, ambas as duas. Fala comigo, candidata em casa. Ambos os dois, ambas as duas. Lembrou do numeral ambos? Sempre vai ter o artigo na frente. Isso é obrigatório, é foneticamente muito feio, mas a gramática não é concurso de beleza, não é? Então vamos lá. Ele leu todo livre e todo o livro. Nessa questão de todo e todo o pronome indefinido todo, quando é seguido de o, do artigo o, ele dá a ideia de totalidade, tá certo? Todo o ou toda a. E se o todo vier sem o artigo, é ideia de quê, pessoal? De qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, todo o total, todo qualquer. A CESP adora esse jogo aí e pergunta se altera o sentido na retirada do o. Sempre vai alterar o sentido, viu? Ideia de totalidade para qualquer, para termo indefinido. Ele leu todo o livro, em todo o vai dar a ideia de totalidade. Então você pode colocar aqui embaixo que é a ideia de totalidade. Ele leu o livro completo. Quando disse ele lê todo o livro sem o o,
Esse todo tem valor de quê, candidato? De qualquer livro. Tá certo? Qualquer livro. Todo o país comemora é o país por completo, é a ideia de totalidade, todo o país comemora a vitória. Todo país, ao invés de todo o, tá dizendo o quê, gente? Que é qualquer país, né? Ou seja, qualquer país, independente de quem seja, comemora a vitória. Então é sinônimo de qualquer, tá bom? Esse todo o muitas vezes se associa ao você pode também colocar o mas esse ele vai ter significação de definição. Veja nessa frase aqui, isso aqui é uma coisa que foge totalmente à regra, viu? Ele teve todo um cuidado ao estacionar. Quando eu disse ele teve todo um cuidado, foi um cuidado especial. Mesmo colocado o artigo indefinido, ele tem características definidas porque não é qualquer cuidado, é um cuidado especial. Portanto, esse mesmo sendo definido, ele tem características o quê? Definidas. E aí, Vitor, vou chamar de um artigo definido? Não. Ele é um artigo indefinido com significações definidas, sinônimo de especial, tá certo? O artigo O também pode vir sinônimo de valor, de custo. Tipo, o queijo custa R$20 o quilo, ou seja, cada quilo. Tem sinônimo mais numérico de valor de custo, né? Ana tinha uns 40 anos, esse uns é um numeral indefinido, que está no plural, que tem valor de aproximadamente uns, não é verdade? Vitor é o professor, esse o, definindo a palavra professor, quer dizer que ele não é um professor qualquer, ele é o professor, ele tem sentido aqui enfático. E esse aqui é de aproximadamente, aproximadamente. É isso. Agora é a hora da atividade. Faça a atividade, boa sorte e depois confira o gabarito logo abaixo, viu? Até mais, gente!